Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Pecco Bagnaia, porque eu tenho aqui que desabafar um pouco a minha frustração com o que eu considero ser a maior decepção da temporada 2025 de MotoGP. Eu já imaginava que Marc Marquez seria o favorito ao título e seria campeão nessa temporada. No momento ele não tem nada garantido, né? O Alex Marques, por incrível que pareça, ainda mantém-se próximo no campeonato, mas a verdade é que, assim, o Pecco Bagnaia, muita gente imaginava que seria o grande adversário do Marc Marques, porque estaria na mesma moto, já foi bicampeão, veio de uma temporada com 11 vitórias em 2024, só que esse 2025 do Bagnaia, a verdade é que a vitória que ele ganhou caiu no colo, porque o Marc Marques cometeu aquele erro estúpido, porque de resto, né, ele é superado o tempo todo pelo companheiro dele, e ele tá levando dificuldades também, tanto do Alex Marques com a moto do ano passado, e mais do que isso, tem várias coisas que ele está sofrendo com motos que teoricamente não deveriam estar andando juntas, né? Seja a Yamaha de um Fábio Quartararo, seja, por exemplo, a Honda do Johan Zarco, como foi hoje, foi nesse fim de semana em Silverstone. E eu fico olhando assim, né? Tipo, o campeonato, você vê lá, o Mark Marques 196, né? Acho que 192, aí tá o Alex Marques 172 e o Bagnaia 124. O Bagnaia nesse momento está mais próximo do Morbidelli, do Didier Antônio do Zarco com uma Honda, do que dos dois irmãos Marques. Sendo que um dos irmãos Marques, que é o Alex, que a gente sabe assim, é um bom piloto, mas também não acho ele um gênio, né? Ele tá com a moto do ano passado. E aí o Bagnaia tá justificando tudo em cima da moto. Que eu acho uma desculpa esfarrapada quando o seu companheiro tá ganhando quase tudo. Entende? E no fim de semana que era pro Bagnaia andar melhor, porque essa pista de Silverstone sempre foi uma das que o Marques teve mais dificuldade, né? Ele só ganhou lá uma vez. Pro histórico do Mark Marques isso é pouquíssimo, né? E assim, nessa pista que deveria ser onde teria mais dificuldade para o Mark Marques, ainda continua andando na frente, ainda continua melhor, né? E para mim, assim, essa performance no domingo do Bagnaia me frustrou pelo aspecto de que ele larga bem, ele estava numa situação confortável ali no início da prova, mas ele vai caindo, despencando, é erro bobo atrás de erro bobo, e não aproveita nada que o Marques faz de errado. E olha que o Mark Marques errou muito nessa prova e ainda cai. Ele caiu de uma maneira tosca. E assim, a corrida sprint dele foi uma, né, vergonha, a performance dele no final. O cara tava segurando para não ser ultrapassado pelo Quartararo naquela Yamaha, entende? Levou aquele passão por fora na cópse do Zarco, que tá de Honda. Gente, a Aprilia lá, tudo bem, ganhou a corrida. O Zarco foi segundo ontem, né? Não é que eles estavam mal calçados ontem, as motos andaram bem. Mas a questão é, o Pecco Bagnaia tem a melhor moto do grid, por mais que ele possa questionar e tudo isso, não é possível que a moto mudou tanto ao ponto de não casar com o estilo de pilotagem dele. Ele tá lá, ele deve ser um dos comandantes de desenvolvimento porque é o piloto principal da Ducati nos últimos anos. Eles não iam mudar tudo isso de graça, entende? Até porque ele é um dos nomes que eles garantem para disputar o título, porque já conseguiu isso antes. E essa insistência em ficar culpando a moto e tudo isso, falar que o Marques tem as mesmas dificuldades. Olha, eu não compro esse argumento, sério. Com o Mark Marques indo lá, ganhando várias corridas, tendo aquelas performances absurdas, eu não consigo comprar esse argumento de que o Marques está tendo as mesmas dificuldades. Ele está marcando quase todas as poles, está quase sempre lá, largando em primeiro. Agora que o Quartararo do nada conseguiu tirar umas poles das cartolas, mas assim, eu olho para o Bagnaia, eu vejo um piloto que assim, ele estava num cenário muito favorável em relação àquela questão da concorrência, né? Tipo assim, a Ducati em 2023, 2024, ela, principalmente a de fábrica, ela estava muito à frente das demais, até mesmo a Ducati do ano anterior. Ano passado, para mim o Max só não foi campeão porque a diferença estava muito grande das Ducatis do Martin e do Bagnaia para o que o Marques tinha. Notou que o Marques estava disputando o terceiro lugar com o Bastianini, que não sabia classificar. Mas a moto do Bastianini era tão boa que você via nas corridas e conseguia recuperar. Agora, o Pecco Bagnaia agora está na situação de pressão. A verdade é essa, ele não estava sendo pressionado pelo Bastianini na temporada passada, ele não estava sendo, ele foi pressionado pelo Martin e cometeu erros o suficiente para perder aquele título, mesmo ganhando 11 corridas. E agora a gente está vendo um cenário que, assim, além do Mark Marques estar no mesma moto, ele está lidando com outras motos ali incomodando mais. Tem o próprio Fábio Quartararo, tem as Ducatis da Gresini, como é o caso do Alex Marques, e a gente está vendo também esse tipo de performance, por exemplo, do Zarco, do Bezek, entende? Eles estão incomodando. O Quartararo agora apareceu também.
Então, assim, coloca cada vez mais variáveis, mais coisas para ele se preocupar, e a gente está vendo de novo aquele Banhaia que andava muito mal sob pressão. Lá em 2022, né, acho que ele ganhou 22 o título, né, ele ganhou muito porque a Yamaha decaiu, né, porque quando estava muito parelho entre Quartararo e Banhaia, o Quartararo estava dando um banho. E ele estava ali sofrendo muito com os erros que ele mesmo cometia. A queda dele em Le Mans, quando ele é ultrapassado pelo Bastianini, é uma piada de mau gosto. Ele não podia ter caído daquele jeito. Mas ele caiu porque ele não aceitava que ele ia ser esperado uma corrida ou outra e jogava fora pontos preciosos. E ele continua fazendo isso nessa temporada. E a performance dele lá em Le Mans foi um negócio bem duro de ver. Mas essa em Silverstone foi a pior que eu vi dele em bastante tempo. Porque assim, não basta no início da temporada ele estar andando naquele ritmo bem covarde, nada de muito especial, não acompanhando o ritmo do Max, dos irmãos Marques e tudo isso. Essa corrida dele, né, na Inglaterra foi burocrática, no aspecto de que ele deveria ter sido mais agressivo, já que os irmãos Marques estavam sofrendo, eles estavam andando mal, mas ele conseguiu andar pior. Eu acho que isso que é a questão. No final de semana ruim do Mark Marques, que é a chance que ele tem que aproveitar, ele não conseguiu. E aí a gente está vendo ele reclamando da moto, exigindo respostas. Por que a Ducati tem que dar respostas a ele se eles lideram o campeonato com outro piloto, entende? Que é um ex-campeão mundial. Assim, o Bagnaia ele tá agindo como se fosse indispensável para a Ducati, mas a verdade é que ele não está mostrando isso. A Ducati vai falar, eu não vou ficar insistindo com isso, vou contratar o Alex Marques, vai ser um ambiente mais calmo para trabalhar, talvez, né? Os dois irmãos se dão bem e ele está mostrando que entrega desempenho também. O Bahia não pode agir desse jeito, né? A Ducati não tratou para a Pramac, tudo bem que ali é Pramac, né? A Ducati era só fornecer a moto, né? Mas a questão é, ela não tratou o Martin como indispensável porque ele ganhou o título. Eles preferiram ir atrás do Mark Marques. Eles não podem ficar, tipo assim, desse jeito. O Bahia não pode ficar desse jeito, né? De achar que ele vai ser indispensável, que a Ducati vai ceder os desejos dele. Porque, assim, tem outros caras entregando desempenho que ele não tá fazendo. Então, pra mim, assim, é decepcionante, né? É a maior decepção. Por mais que você possa falar, o Morbidelli e o Didiano Antônio também estão na Ducati, estão atrás na temporada, o Aldinger também. Mas a expectativa desses caras é muito menor, gente. O Morbidelli tem quantas vitórias no MotoGP? O mesmo pro Didiano Antônio tem uma vitória só. O Aldinger é calouro, entende? O Bahia é um bicampeão mundial. A minha expectativa é que ele fizesse mais frente do que os últimos companheiros do Mark Marques, e nem isso ele está fazendo. Inclusive, eu ouso dizer aqui que até as versões do Pedrosa em fim de carreira estavam melhores do que o Bahia nessa temporada. E o Pedrosa não foi campeão mundial. A gente fica até lamentando que ele não foi. Mas a questão é, o Pedrosa, ao meu ver, estava fazendo mais frente que o Bahia está fazendo. Tinha fim de semana que o Pedrosa superava o Marques no ritmo puro. Eu não vi isso acontecer uma vez com o Peco, e isso está me frustrando muito, porque eu esperava mais de um bicampeão mundial. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.